Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Phelps e esse é o nosso podcast, Deus com Depressão. Como vocês viram no título, esse episódio de hoje é mais para tratar do começo, né? Normalmente é o primeiro pensamento que vem quando o diagnóstico é dado, né? Por que a depressão e por que eu? Eu lembro que eu passei por esse questionamento também anos atrás, quando eu tive que fazer uma cirurgia. E aí, na época de adolescente, um adolescente que não conhecia direito a palavra de Deus, e eu lembro que eu ficava assim comigo mesmo, tipo, mas eu sou tão tranquilo, sabe? Sou um filho tão obediente, sou uma pessoa tão de boa. Por que eu, Deus, sabe? E aí, quando veio a depressão no início da vida adulta, o questionamento foi parecido, né? Mas eu tinha noção de que não se tratava de merecimento já. Eu já tinha um pouco dessa noção. Então, a gente hoje vai apenas ter uma relação entre esse sentimento, dessa dúvida, dessa angústia com Jó, né? Dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, onde a gente tem um exemplo mais próximo relacionado à própria depressão. Eu preparei um mini roteiro, né? Só pra não trazer parecendo que eu falo coisas aleatórias da minha mente, não. Sempre busco montar um roteiro, uma ideia, até pra não perder a linha. Para quem não conhece Jó, Jó era simplesmente um homem justo, né? Um homem íntegro, um homem fiel, um homem que honrava a Deus, um homem que, no sentido de ser homem de Deus, ele zelava pela família dele. Jó ele prestava sacrifícios a Deus pensando nos filhos dele, em possíveis erros, em possíveis pecados dos filhos dele. Então ele tinha tudo para ser uma referência, né? Dentre aquele contexto. E aí Jó simplesmente ele passa pela maior, pela maior angústia que alguém pode passar, né? Ele simplesmente perdeu tudo, tudo no sentido material e tudo no sentido, eu não vou nem falar sentido espiritual, mas emocional, sabe? Espiritual não, porque ele continua agarrado a Deus, né? Mas no sentido emocional ele simplesmente praticamente desfaleceu, sabe? E ele foi provado por Deus por meio de Satanás. E aí a gente tem uma prova clara, evidente nesse relato, nesse livro da Bíblia, de que os acontecimentos ruins, os intempéries, as provações, os obstáculos, né, as cirurgias, a, as dívidas de última hora, tudo isso pode ser usado por Deus para quebrantar você. Pode ser usado por Deus para moldar um novo caráter em você. Saindo daquela bolha, né, que existe muito no meio cristão, de que, inclusive o próprio Jesus passou por isso, né, com um homem cego, onde indagaram ele, né, Senhor, quem pecou para que esse fosse cego, né? Foi os pais dele, foi ele, sabe? E Deus deixa claro que não foi nenhum deles. É simplesmente para que a glória de Deus seja revelada através da vida dele. E eu entendo da mesma forma para a depressão. A gente, como eu citei anteriormente, tem um relato do próprio Jó, né? Eu deixei até uma enquete no último podcast, que até gerou esse episódio de hoje. A gente tem na Bíblia pequenos acontecimentos que
nós podemos analisar dentro da perspectiva da depressão, né? Como Jesus no Getsemane, Davi a culpa, o apóstolo Paulo é a questão da angústia, né? Então, a gente tem relatos de que o sofrer não quer dizer que Deus está ausente, né? Pelo contrário, o sofrer ele deixa claro que Deus também está presente ali, né? A soberania do Senhor é infinitamente superior ao que a gente passa aqui. Tudo em nossa vida diz respeito à glória de Deus. Deveria dizer, né? Obviamente. Eu separei alguns autores, pastores, teólogos, estudiosos, enfim, que eu gosto muito no sentido, né, de conteúdo, parte acadêmica e tal. Não posso falar como pessoa. Depois de Paul Walsh, eu aprendi que eu não posso dizer que o homem é homem de Deus se eu não conheço ele no íntimo, como ele trata a esposa, como trata a família, os pais, os amigos. Não posso dizer, então. Eu entendo que o conhecimento desses homens é usado para a glória de Deus, isso eu posso dizer, né? E John Piper ele traz muito essa perspectiva quanto ao propósito do sofrimento, né? Ele ressalta que o sofrimento é projetado para que os cristãos mostrem que Cristo é mais precioso que a própria vida, né? Que a gente vai levar, vai chegar naquilo que aquele que buscar salvar a própria vida perdê-la, mas aquele que me buscar a ganhará, achará, né? Então a gente sai dessa bolha de achar que a nossa vida ela deveria ser do jeito que a gente acredita que deveria ser. Se não for assim, Deus não se importa, Deus não está com a gente, Deus não nos faz presente. Mas aí que tá, né? É o fato de você entender que tudo é para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Tem outro autor que eu gosto muito, que pelo menos os historiadores e as próprias obras dele deixam entender, é que Charles Spurgeon ele sofria de depressão, né? E querendo ou não, ele tem uma brincadeira, né? Eu lembro que até o meu pastor fala isso, que ele era considerado o príncipe dos batistas, né? No sentido de ser o grande pregador da nossa geração, né? Não da nossa, mas vocês entenderam. E ele tinha uma frase que realmente eu acho muito bonita, que tem muita relação com o aceitar a depressão, não como algo com você, mas dentro da perspectiva do Senhor, né? Da palavra de Deus. Que ele dizia, eu tenho aprendido a beijar a onda que me lança contra a rocha dos séculos. Tem um livro que eu já li e recomendo, do pastor Jonas Madureira, que é Inteligência Limitada. Ele fala diretamente sobre isso, né? Como a nossa fraqueza nos aproxima de Deus. Eu tenho plena ciência disso na minha vida hoje. Depois de terapia, depois de medicamento, depois de entender mais sobre a minha mente, como ela funciona, tudo que envolve o que eu sinto, o que eu penso. Hoje eu posso falar que eu entendo que a depressão na minha vida é para a glória de Deus. Eu, Felipe, eu não estou dizendo aqui que a depressão na sua vida, a ansiedade, o síndrome do pânico, o toque, não estou falando disso generalizando, estou falando da minha vida. Hoje eu, Felipe, entendo que a depressão é para a glória de Deus. Ela me aproxima dele, ela faz com que eu quebre meus joelhos e me coloque diante da cruz de Cristo. Então, eu entendo que esse é o motivo exclusivamente da depressão, sabe? Deus usa tudo para nos moldar, tudo em nossa vida. E eu tenho certeza que esse moldar não é um moldar de dor, um moldar de dor no sentido, sabe, de querer machucar, de magoar, não. É o moldar de um pai que corrige o filho que ama e que quer o bem do filho. Ele não vai deixar que determinada coisa aconteça na sua vida se não for por um motivo que cabe a ele. Nem sempre vai ser claro, nem toda tragédia tem explicação, nem toda angústia tem explicação.
Mas eu entendo que, no final das contas, tudo depende da glória de Deus. Tudo diz respeito a Ele. E para não ficar sem trazer um conteúdo além do que eu citei, como não é o conteúdo do próprio John Piper, tem o, o site Voltemos ao Evangelho, né, do Ministério Fiel, tem o Coalizão pelo Evangelho, ou das próprias obras do Spurgeon. Tem uma obra contemporânea de um pastor que eu gosto muito. Eu gosto do conhecimento dele, eu vou ressaltar isso, que eu acho fundamental, ainda mais em tempos como hoje. Eu tenho que o conhecimento dele é usado para a glória de Deus. Não sei como pessoa, né? Não, aí não me cabe. Mas é o Iago Martins e o livro Esse Deus é Meu Diabo. Esse livro é muito, muito fundamental na vida do cristão. O título é meio chocante, né? O clickbait, né? Esse Deus é meu diabo. Mas aí eu já tive a oportunidade de ler, já vi palestra dele falando sobre e tal. Ele na época do Covid, ele relatou, né, no Twitter falando sobre que ele entendia que o Covid era para a glória de Deus. Deus tinha um propósito, ele não sabia o porquê, não estava querendo romantizar, mas ele confiava que tinha um propósito mediante Deus, né? E aí alguém respondeu num dos comentários que, então esse Deus é meu diabo, né? E pra gente perceber como Deus ele parece que ele permite esse sofrimento, mas na verdade ele não está permitindo por si só, sabe? Que no livro ele deixa claro isso, que ele mostra que Deus está presente também no sofrimento, sabe? É como a frase que está lá na bio do podcast, né, de C.S. Lewis, que é: em cada sofrimento Deus está presente, não apenas como observador, mas como aquele que sustenta. Deus ele está presente no início, no meio e no final do túnel. Ele é a luz no túnel, ele é o túnel, sabe? Tudo tem sentido nele. E pode não ter sentido aqui agora. A depressão, você pode passar sua vida sem entender, sem confiar no sentido de ter mais esse salto de fé, sabe? De entender que a depressão é Deus na sua vida também. Mas eu garanto pra você, na glória, ao encontrar com o próprio Cristo, você terá a resposta, sabe? Ele é a resposta, você verá nos olhos dele a resposta, você tocará no corpo dele e saberá qual era o sentido da sua depressão, sabe? A visão do Evangelho deixa claro que a soberania de Deus ela é central, né? Independente do que aconteça ao redor da sua vida, independente dos caminhos a serem traçados, ele é soberano, ele é onisciente, onipresente. Então a gente confia de que tipo ele é a fonte também do conforto, sabe? A C. Sproul ele diz que não há única molécula rebelde no universo. Então tipo, se até a folha que cai da árvore é porque Deus aqui assim quis, porque com a sua depressão não seria da mesma forma? Eu não sei explicar. É por isso que eu bato na tecla do tratamento, da terapia, do acompanhamento, na conversa com algum amigo que vai realmente te apoiar, te aconselhar. Algum amigo até que já passou por isso. Isso sim vai te ajudar. Isso sim vai fazer com que você entenda o porquê de... Vai chegar no momento que você vai simplesmente... Eu não preciso entender. O que acontece comigo? Hoje em dia eu entendo que é a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, sabe, não me cabe, sabe? Quem sou eu? Né? Que nem quando o Jó questionou a Deus sobre o que estava acontecendo e Deus perguntou onde ele estava na criação do universo. Sabe, ele é o grande eu sou. Então, o que eu posso fazer além de confiar? Jó, ele chegou a amaldiçoar o dia do próprio nascimento. De tão angústia, de tão aflito que ele estava.
Mas também como está escrito lá em Jó 19:25, né, que ele mesmo diz, eu sei que o meu Redentor vive. Apesar de ter muito questionado a Deus, apesar de ter muito duvidado, ele não abandonou a fé. Que é isso que às vezes o mundo passa e que acaba permeando a igreja. O fato de você questionar, de você ter dúvida, parece que leva você a afrontar Deus. Não se trata disso, aqui não é criança curiosa, né? Perguntar pro pai, por que eu não posso? Por que o Senhor não deixa fazer determinada coisa? Por que isso aconteceu comigo? Não se trata de afronta, se trata de querer ter intimidade, querer conhecer. E eu garanto que vale a pena. Né? A fé, ela não vai te impedir de sofrer, mas ela vai te ajudar a passar por esses momentos. E passar por esses momentos como? Na presença de Deus. Confiando de que viver com Deus também pode existir com lamento e dor. O autor Tim Keller, ele fala muito sobre a dor, né? Um elemento de crescimento espiritual, né? Ele, ele é muito relacionado com o Jonas Madureira, ele ensina sobre a questão de que a gente tem como perceber que nós somos dependentes de Deus e que a dor, ela faz com que a gente possa crescer, tanto em fé como em caráter, né? O fato de eu decidir seguir a Deus não garante a ausência de dor, de sofrimento, de angústia, de jeito nenhum, como citei no último podcast. Né? Você vai ter aflição sim. Quem venceu o mundo foi Jesus, não foi você. E se Jesus venceu o mundo, pode ter certeza, ele venceu sua depressão também. Você não vai vencer, mas ele venceu. E enquanto a gente está aqui nesse ainda não e já, né, nessa dualidade, não é um problema você buscar ajuda, não é um problema você buscar terapia, não é um problema você buscar um acompanhamento médico. O problema é você virar as costas para Deus achando que Ele não se importa com você porque você está sofrendo. O sofrimento não quer dizer que Deus está ausente. Não tem relação nenhuma entre sofrimento e ausência de Deus. Porque às vezes a gente vive muito essa teologia da prosperidade do coach, né? Uma benção. Tem um cara que aparece pra mim direto, esqueci o nome dele, no YouTube, fica aparecendo o anúncio. Eu tenho uma benção pra você, assiste esse vídeo e compartilhe que essa benção chega ainda hoje. E sim, você pode ter fé que uma benção vai chegar pra você ainda agora, você ouvindo esse podcast. Mas não é por conta dos homens, não é por conta do que eu falo, do que ele fala, de uma oração de determinada pessoa, mas é por conta da sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, no sentido de ser uma fé firmada verdadeiramente nele. Não no seu coração, não nos seus achismos, mas na palavra dele. Entenda, a depressão, apesar de dolorosa, de cruel, ela faz parte desse mundo caído. Faz parte da nossa natureza pecaminosa. E mesmo assim, Deus a usa para que o seu nome seja louvado e exaltado em nossas vidas. Para que a gente perceba que o vazio da nossa alma, do nosso coração, só pode ser preenchido por Deus. Somente Deus. Tem uma frase de John Calvin, nem citei sobre isso, mas minha esposa fala muito, né? Que eu gosto de citação, de frase, eu gosto, eu sou muito apegado a frases porque me ajuda a chegar no racional. Se eu esquecer, pelo menos eu lembro da frase, né? E John Calvin ele fala sobre a providência de Deus, que é o nada acontece que não tenha sido ordenado pelo Pai Celestial. Que a gente chega lá, em R.C. Sproul, que a gente diz sobre a questão de não existe uma molécula rebelde no universo. Então tudo em nossas vidas acontece pela permissão do Senhor. E por mais difícil que seja, vale a pena confiar. E eu, Felipe, falo
hoje com pureza no meu coração. Valeu a pena, depois de tanto tempo tentando sozinho. Hoje eu posso descansar nos braços dele e pensar, não é comigo que a depressão tem que lidar. Ela tem que lidar com o meu Criador, com o grande eu sou. E para finalizar com chave de ouro, eu vou começar a colocar isso no podcast. Você já procurou voltar a praticar um hobby que você gosta muito? Sei lá, escrever, pintar, jogar vôlei, jogar gude, jogar futebol, praticar uma arte marcial. Por mais que você não queira, por mais que você não esteja disposto, faça isso sem pretensão alguma de, sabe, ter uma mudança radical de vida. Faça isso, seja para conversar com sua família, ou alguém da sua família, um amigo que você gosta muito, sabe? Brinque com seu cachorro, sabe? São pequenas coisas que nos dão a certeza de que essa vida é muito passageira. É só pra você viver e lembrar, tipo, eu estava agora sofrendo, estou agora com a depressão me afetando, mas ao mesmo tempo eu tô aqui fazendo algo que eu gosto. É só pra você perceber que, tipo, no final das contas, só vale a pena, só tem sentido se for em Cristo. Somente nele. Não tem outro caminho, não tem outra abordagem a ser feita. Que Deus te abençoe. Que esse podcast de certa forma incomode você, ou te alerte, te ajude, coopere de alguma forma para sua vida. Estou aberto a críticas, estou aberto a comentários, estou aberto a sugestões. E não é por mim, não faço para viralizar nem para nada, eu faço porque eu preciso disso e eu entendo que é para a glória de Deus. Então, é por isso que é tão gratificante para mim poder sentar aqui e conversar e falar sobre essas coisas. E Deus te abençoe. A gente se vê a qualquer momento. Segunda-feira que vem, podcast no ar. Deus te abençoe. Fui.